Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui e mais uma vez ter a honra de estar nessa casa. E eu já de pronto quero agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso em tudo. Até quando a gente acha que não. Então, eu sempre começo agradecendo a tudo, todos os dias, todo momento, em tudo que eu vou fazer. Gratidão, meu Deus. Gratidão. Gratidão, meu Deus. Tu és maravilhoso. Gratidão aos mentores espirituais que estão nessa casa. Mais uma vez. E nós aqui. Refletindo um pouco sobre a palavra, ou as palavras que Deus deixou pra gente, né? E intuído pelos mentores de luz, pelo plano celestial. Com gratidão. Escolher um tema é muita responsabilidade. Essa é a palavra. Escolher um tema para falar sobre a magnitude divina é muita pretensão. E até nesse momento você tem que pedir para a espiritualidade, para Jesus, nos intuir. O que devo falar hoje? Qual é a palavra hoje que escolheste para que a gente possa refletir um pouco sobre a nossa caminhada? A nossa caminhada para a nossa evolução, né? O que estamos fazendo aqui é para a nossa evolução. E um tiquinho que aprendemos, já evoluímos. Então, que nós possamos sair daqui bem melhores do que quando cá chegamos, né? E o tema que eu fui intuída para falar foi sobre a escola das almas. O que é a escola das almas? Ela caminha por todos os nossos seres, ela é muito abrangente. Mas vamos definir um pouco mais. Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Porque imaginemos que Jesus, e Ele está, tá? Imaginemos que vocês estão aqui agora, todos nós aqui reunidos, e Jesus está aqui. Uma dessas cadeiras, ou até aqui ao meu lado. E num desses questionamentos, vocês digam assim: o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é família? Por que família? Esse é o questionamento. E aí, na singeleza e na simplicidade, na humildade, na divindade de Jesus, ele diz assim para nós. Ele devolve. Porque ele sempre devolve a bolinha, né? Para que a gente pense. Se você pudesse escolher, você gostaria de ser pão ou lentilha? Essa reflexão, pautado no que é uma família, o que seria um pão na grandiosidade e na importância que é uma família? O que seria um pão? Porque se eu perguntar para vocês, o que é família? Como que vocês veem família? No contexto que vocês vivem. O que é família? Alguém gostaria de falar para mim? Em uma palavra. Uma instituição. O que seria família?
Podem falar. Pode falar qualquer bobagem, gente. Nós não estamos aqui para saber se tá certo, tá errado. Não. É só para que a gente possa refletir mesmo. O que seria uma família? Como que eu vejo uma família? Sobre a minha ótica. Porque sobre a ótica de Jesus eu vou falar já para vocês. Como que ele descreveu o que é família. Eu já coloquei aqui, que ele disse assim, ó. O que é um pão? O que é uma lentilha? Sobre essa ótica, você gostaria de ser um pão ou uma lentilha? É um porto seguro do ser humano. Muito ótimo. Bom. É uma instituição. É um porto seguro. Não tenho dúvidas disso. Aí Jesus, então, ele faz essa comparação do pão com a lentilha. Ele diz assim, ó, a família é o que há de mais importante no planeta Terra. E no celestial também. É o que tem de mais importante. E fez essa comparação com o pão. Por quê? Porque o pão é algo que precisa de ser aquecido, né? Ele é flexível, ele tá ali, tem a farinha, mistura tudo, o fermento, cada um com a sua qualidade, né? E aí ele precisa de um calor do forno para que ele cresça, e ele cresce antes, e ele atrai, né? Com aquele cheiro, com aquela magnitude dele. Quem não gostaria de comer um pão? Né? Ele é convidativo, porque de repente você está numa mesa e tem mais que uma pessoa ali sentado, comendo aquele pão, partilhando. Então ele faz essa comparação e diz mais. A lentilha, então ele diz que ela é flexível, ela é aquecedora, o pão ele aquece, ele infla, ele se transforma. E a lentilha, ela é dura, ela é resistente, ela precisa de um fogo, ela precisa de água e um fogo para que ela possa também se transformar, mas demora muito mais do que o pão. Então eu achei isso magnânimo, essa comparação que ele fez. Eu nunca tinha visto por essa ótica a família, né? Então, depois dessa explanação, aí você vai olhar e falar assim, então eu quero ser um pão, né? Eu quero ser o pão, porque o pão, ele vai me transformar, eu vou ser moldada, né? Tá pronto, mais pronto para se transformar. É o pão. E a lentilha, ela é a questionadora, é a resistente. Então, quando nós queremos aprender alguma coisa, ou mudar ou aceitar alguma coisa, eu estou tão pronto quanto um pão. E a lentilha é aquela que é resistente, que ela vai sempre ali, né? Questionando, e às vezes, se não tiver um fogo, você não vai conseguir comer. Você não vai conseguir romper aquilo, né? Então é isso. Então ele usa esses exemplos. Então ela fica assim, ele diz assim, ó, ele afirma que o lar é como o forno espiritual. Ali aprendemos a paciência, a ser paciente, aprendemos a ser humilde, aprendemos a ser tolerantes, aprendemos a renunciar,
aprendemos a perdoar. E também ensina que observar os defeitos dos outros deve servir para reconhecermos os nossos próprios defeitos. Olha a lindeza, né? E se tivermos do outro lado, que seria a lentilha, às vezes ela não tem essa ótica, porque é tão dura, tão resistente, que ela não consegue se colocar como ter a paciência, a humildade, a tolerância, a renúncia, né? E quando ele faz uma comparação aqui com a escola das almas, que ele fala aqui, ele diz assim, Jesus, porque esse encontro que Jesus teve, ele teve esse encontro conosco. Eu vou falar que é conosco, porque esse encontro foi com Paulo, com Pedro. E quem estava ali fazia os questionamentos, né, junto a Jesus, né, que ele faz essa comparação da lentilha e do pão, né? E o pão, antes de alimentar alguém, ele precisa ser, que ele falou que ele precisa ser passado pelo forno. E todos nós também, ele vai dar um exemplo, que todos nós enfrentamos, apesar de tudo isso, as perdas, enfrentamos as nossas frustrações, enfrentamos as doenças, enfrentamos as nossas diferenças e os nossos conflitos. Quem aqui não tem um conflito familiar, né? Todos nós vivemos e vivenciamos o conflito familiar, que é justamente para que a gente possa nos transformar. Então, sob essa ótica, sob esse olhar divino, esse olhar de Jesus, que nos leva a refletirmos sobre a nossa caminhada e a importância da família, que às vezes a gente olha para o outro, ou para o filho, ou para o tio, ou para o avô, e a gente consegue às vezes só ver os defeitos, e os defeitos do outro, nós precisamos também de olhar se aquele defeito não é o nosso espelho. E de repente é o nosso espelho, né? E nós temos, aí nesse momento, nós somos a lentilha, nós somos a resistência de aceitar o defeito do outro, né? Então, para que a gente possa, com tudo isso, tornar as pessoas melhores, tornar as nossas pessoas, a nossa convivência familiar melhor, né? E é claro, o aprendizado, ele está sempre, nós somos eternos aprendizes. Então eu me coloco também aqui, enquanto estou aqui falando para vocês nesse momento, e refletindo também sobre a minha caminhada, como aprendiz, o tempo todo. E muitas vezes, diante das dificuldades, nós questionamos, o que eu posso fazer, né? Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, a pergunta que deveríamos fazer é, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso aprender com essa ou com aquela dificuldade, ou com aquela frustração, ou com aquela doença, ou com aquela diferença, né? O que é que eu posso aprender? O que é que eu posso aprender com aquele conflito que foi me posto naquele momento no meu caminho? O que é que eu posso aprender? Né? Como que eu posso aprender?
E com essa mudança de pensamento, voltamos ao pão, à transformação, né? A nossa transformação, quando nos propomos a mudar, quando o nosso íntimo está pronto para mudança, né? Quando ele não está pronto para mudança, devemos buscar dentro do nosso íntimo como que eu posso fazer para mudar, para melhorar. E ele diz mais, que o sofrimento deixa de ser apenas dor e passa a ser oportunidade. Oportunidade, e os problemas deixam de ser castigo. Que às vezes a gente fala assim, será que eu sou merecedor disso? Né? Será que eu mereço? Eu não mereço isso. Nós fazemos isso, parece que constantemente, né? Então ele deixa de ser um castigo e passa a ser lições para a gente, né? Então, e quando nós estamos com o nosso coração de lentilha, duro, endurecido, ele nos ensina, Jesus nos ensina que nós precisamos, que há um espaço para mudança, né? E que nunca que essa dureza nunca impede que a gente reconheça os nossos próprios erros. Impede que a gente tenha um olhar mais flexível, né? E nos colocamos na resistência. Então ele fala isso com essa humildade, com essa paz, com essa tranquilidade. O bom de ouvir isso nessa reunião que estamos aqui agora, e enquanto ele fala, que é Jesus falando, ele fala que os nossos ensinamentos, os principais ensinamentos, é o lar, que ele fala que o lar é uma escola espiritual, conforme eu já disse. E que a família é o nosso instrumento para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Para a nossa evolução enquanto ser humano. E o sofrimento, ele pode produzir em nós um aprendizado. É esse o intuito, é esse o nosso olhar. E o amor, ele é construído diariamente, através da família, né? Através da família, através dos nossos familiares. E lembrando, colocando aqui que a família são os nossos filhos, são o esposo, a esposa, é a família. E quando temos a nossa mãe, o nosso pai e os nossos irmãos, são os nossos familiares. Primos, são os nossos familiares. E devemos, conviver, ter esse convívio diariamente. E devemos observar os nossos próprios defeitos antes de julgar os defeitos dos outros. E que o perdão, ele é imprescindível. O perdão é algo que vai nos fortalecer e fazer a diferença na nossa vida, né? E Deus utiliza a vida cotidiana, a vida em família, para nos educar. Por isso que ele diz que a família é algo tão importante e que hoje, principalmente, nós precisamos olhar para os nossos familiares e observar isso. Qual a importância da família? Qual a importância da nossa família? O que ela representa para a gente? Ela é o nosso pão ou ela é a nossa lentilha? Sendo o nosso pão, que bom. Sendo a lentilha, são as nossas dificuldades que a gente precisa também trabalhar com ela.
não sendo aquilo que agrada o nosso coração, não significa que nós temos que dispensar, né? É a nossa família, é o que temos, é a família que nós um dia escolhemos para nossas mudanças. Quando cá chegamos, nós já chegamos com esse objetivo, né? Se eu vim nesse seio, nessa família, embora eu não saiba ainda qual é o valor, a importância da família, ela é a família que eu constituí, que um dia eu pedi, né? E ele diz assim, eu vou ler agora porque fala assim, ó, Jesus não escolheu uma montanha e nenhum templo para ensinar essa lição. A lição que está falando sobre a família, a importância da família e a escola das almas. Escolheu falar sobre o lar, porque é dentro dele que mostramos quem realmente somos. É dentro do nosso lar que escolhemos quem realmente somos. É fácil sermos gentis com pessoas que encontramos por alguns minutos. O verdadeiro desafio é manter o respeito, é manter a paciência e o amor com aqueles que convivem conosco todos os dias. Talvez a maior pergunta dessa noite não seja como está a minha família, e sim que tipo de pessoa eu estou sendo dentro da minha própria casa. Como que eu estou sendo dentro da minha própria casa? Se cada um de nós sairmos daqui decididos a ouvir mais, julgar menos, perdoar mais rápido agradecer do que mais rápido agradecer com mais frequência e amar de forma mais sincera, nosso lar deixará de ser apenas uma casa. Tem muita diferença de uma casa e de um lar. Bem sabemos disso. De fato, a grande escola das almas que Jesus nos ensinou é essa. Então, e ele disse algo que eu achei assim muito pertinente e eu quero deixar aqui para que a gente possa refletir. Ele disse assim, ó, Jesus fala que a nossa família é uma escola. E nessa escola nós aprendemos as lições mais importantes da vida. Então vamos ouvir. Aprendemos a dividir, aprendemos a pedir desculpas, aprendemos a perdoar, aprendemos a ter paciência, aprendemos a amar pessoas diferentes de nós. E ninguém melhora vivendo apenas de momentos felizes. Então, os nossos desafios dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, não é porque tem que ser família feliz, aquela família que a gente vê de margarina sempre sorridente, né? Os desafios estão naquilo que nós temos que aprender com o outro. Por isso que nós temos cada filho de um jeito, e o marido e a esposa de outro.
e que nós temos que conviver e aprender com o diferente. Então, daí e está aí a oportunidade que nós temos de aprender com as nossas famílias, com os nossos filhos. E a escola da alma são os professores, conforme eu já disse. As provas da nossa escola da alma são os desafios diários. Eu gostaria que a gente saísse daqui e levasse para casa. E diz assim, que os colegas são os nossos familiares. Cada convivência nos ensina alguma coisa. O filho, ou os filhos, nos ensina a responsabilidade. Os pais ensinam a dedicação. Os irmãos ensinam a convivência. Os avós ensinam a sabedoria. E aí fica. Até as dificuldades nos ensinam. E nós aprendemos com as dificuldades, né? Nós aprendemos, conforme eu já disse e vou repetir, com aquelas dificuldades, com os nossos desafios do dia a dia, com as doenças, com as frustrações, com os conflitos, que às vezes a gente tem dificuldade de aprender e questionamos. Por que isso? Para que isso? Eu tenho mesmo que conviver com isso? Que nós possamos sair daqui melhores do que quando cá chegamos. Uma boa noite a todos.